Olá pessoal, eu me chamo Caroline Argolo, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Direito Administrativo. Em nosso encontro de hoje, nós vamos tratar sobre servidores públicos, né? Será um encontro de 2 horas, dividido em 2 blocos, onde a nossa pretensão é esgotar os principais recortes relacionados ao tema servidores públicos e, ao final, iremos resolver algumas questões, né, com os respectivos gabaritos, questões de concurso, para que vocês tenham aí noção de como este assunto, né, como este tema servidores públicos é cobrado nas provas de concursos. Tudo bem? Vamos já aqui partindo para o nosso primeiro slide, porque antes da gente adentrar efetivamente para trabalhar o conceito, né, e as prerrogativas, as restrições, as características do servidor público, nós precisamos tratar sobre essa expressão que é mais ampla de agente público, já que a categoria servidores públicos está inserta na grande expressão, nessa grande categoria de forma genérica e também indistinta, que é agente público. Dentro de agentes públicos, a gente vai encontrar tanto servidores públicos quanto agentes políticos particulares em colaboração. Então, para que a gente consiga, ou melhor, antes da gente adentrar no assunto servidor público propriamente, a gente vai passar aqui apenas algumas considerações sobre o agente público e, portanto, também sobre as espécies de agentes públicos. O ponto de partida será que é necessário que a gente conceitue aqui agente público justamente para que, a partir desse conceito, a gente consiga também conceituar suas categorias de agente político, de servidores e de particulares em colaboração. Agente público é uma expressão, como eu já havia antecipado para vocês, uma expressão mais ampla, mais genérica. E a intenção aqui é designar de forma indistinta qualquer sujeito que exerça a função pública. E é qualquer sujeito que exerça, assim, qualquer função pública. E aqui eu estou falando, evidentemente, tanto da administração pública direta ou indireta. E a gente vai ver aqui também de que maneira particulares em colaboração podem também ser considerados agentes públicos, mas essa expressão aqui, agente público, ela é mais ampla, ela serve para designar de forma genérica e indistinta qualquer sujeito que exerça a função pública, independentemente do seu vínculo jurídico. Pode ser por nomeação, por contratação, por designação, independe ainda se essa função que é exercida por essa pessoa física, por esse sujeito, ela é temporária ou permanente, como também independe se essa função ela é com ou sem remuneração. Então, perceba que basta que aquele sujeito esteja exercendo uma função pública para ser considerado agente público. Eu não estou falando ainda de servidor público, eu estou falando da categoria mais ampla, mais genérica, que é agente público. Portanto, quem quer que desempenhe essas funções estatais, enquanto exercita, e isso é importante que fique claro, é um agente público. Dentro de agentes públicos, a gente vai encontrar, como eu já havia antecipado para vocês, as espécies, né, algumas ou categorias. A gente vai encontrar a doutrina aí chamando dessas duas maneiras. Mas nós vamos encontrar os trabalhadores que integram o aparelho estatal, e aqui eu estou considerando, portanto, tanto a administração direta quanto a administração indireta. Os que são alheios ao aparelho do Estado, mas que exercem função pública, como particulares em colaboração, os delegados de função, alguns que são requisitados. Percebam que os mesários, por exemplo, os jurados, eles são requisitados de forma temporária e sem remuneração. Ainda assim, são considerados agentes públicos enquanto estiver exercendo aquela função pública que lhe foi dada. Os gestores de negócios públicos também podem ser considerados agentes públicos. Vamos passando aqui. Nesse esquema, fica muito claro quem são esses agentes públicos, e eu fiz aqui de maneira que vocês consigam verificar e talvez até seja mais fácil fixar, né? Já vista aqui que é um desenho, né? É muito mais fácil que a gente consiga aí fixar esquemas, me parece que seja mais fácil fixar esquemas, daí porque eu fiz este aqui. Então, nós temos agentes públicos, que pode ser qualquer pessoa física, independente do vínculo,
O que eu quero dizer, portanto, é que pode ser por nomeação, por contratação, por designação ou por convocação. Nós veremos, inclusive, essas formas aqui, esses vínculos, o que são esses vínculos, de que maneira esses vínculos eles são, inclusive, formalizados perante a administração pública. Poderá ser temporário ou permanente, com ou sem remuneração. O que não pode faltar aqui enquanto característica, não digo nem enquanto característica, mas que não pode faltar aqui para que seja considerado um agente público é a função que é exercida, né? O quesito função. A função exercida deve ser uma função pública, independente do vínculo, independente do tempo, independente, inclusive, se haverá ou não remuneração para aquele vínculo. Temos os agentes agora públicos, eu já disse a vocês que isso é de forma genérica e dentro dessa categoria de agentes públicos nós podemos identificar aqui 3 espécies. Temos os agentes políticos, temos os servidores públicos, que é o grande tema da nossa aula de hoje, que nós veremos aqui. Esses servidores públicos serão estatutários, empregados públicos ou temporários. E temos ainda os particulares em colaboração, que também veremos quem são eles e em quais circunstâncias aqui eu posso considerar um particular em colaboração enquanto agente público. A gente já viu aqui o grande conceito, que eu preciso que ele esteja exercendo necessariamente uma função pública e ele terá esse status de agente público enquanto exercita essa função que lhe foi concedida, independente de que maneira isso ocorreu, mas nós temos também particulares em colaboração que serão eventualmente considerados agentes públicos. Bom, em relação ao militar, nós temos doutrinariamente, quem compreenda que o militar ele está inserido aqui na categoria de servidores públicos e há ainda quem defenda que o militar seria uma 4ª categoria por ter um regimento próprio, né, por ter regras muito próprias. Então, nós temos aqui essas 2 perspectivas para o militar. O militar ou está parte da doutrina compreende que ele está incerto na categoria de servidores públicos e parte compreende que ele é uma 4ª categoria, considerando aí as suas características que são muito próprias e seus regimentos próprios, enfim. Então, haveria essa divisão e, portanto, nós teríamos aqui uma 4ª categoria de agente público, que seria o militar. No que diz respeito às espécies de agentes públicos, que nós vimos aqui já enquanto agentes políticos, temos o seguinte: quem são os agentes políticos, né? Primeiro a gente procura conceituar para depois trazer as espécies de agentes políticos. Os agentes políticos, eles são aqueles que constituem a vontade superior do Estado. Nós podemos pensar que eles são, portanto, titulares de cargos que são estruturais da organização política do país. Então, eles constituem a vontade superior do Estado e são titulares de cargos estruturais da organização política do país. Eles formam, portanto, a estrutura fundamental do poder. O regime jurídico destes agentes políticos, os seus direitos, os seus deveres, eles estão previstos em lei ou até na própria Constituição Federal, o que afasta, portanto, uma natureza contratual da relação. Eu não estou falando aqui de um contrato que é firmado, eu não estou falando de um regimento que existe ali, eu estou falando de direitos e deveres que estão previstos em lei ou até na própria Constituição Federal. Esta característica afasta a natureza contratual da relação. Quem são esses agentes políticos? Nós temos o chefe do Poder Executivo e os seus auxiliares imediatos. Quando eu falo de auxiliares imediatos, eu estou falando dos seus ministros ou secretários, depende da esfera que eu esteja. Eu falo também dos membros do Legislativo, portanto, senadores, deputados federais, estaduais e vereadores. Temos os membros da magistratura e do Ministério Público. E aqui, este é o entendimento, né, o posicionamento majoritário na doutrina e também o entendimento do STF, em categorizar membros da magistratura e do Ministério Público enquanto agente político. E parte da doutrina ainda compreende que membros dos tribunais de contas também seriam agentes políticos, né? É um entendimento que não é acompanhado pelo STF, mas parte da doutrina compreende
que membros do Tribunal de Contas, eles seriam sim agentes políticos. Veja que o vínculo, eu falei para vocês inicialmente que é afastada qualquer natureza contratual nessa relação dos agentes políticos junto ao Estado. O vínculo jurídico desses agentes é, em regra, de natureza política. Então, agentes políticos, afasta-se a natureza contratual da relação e eu tenho um vínculo de natureza política. Eles podem ser nomeados ou escolhidos por eleição popular. Obviamente, quando eu falo aqui da magistratura, dos membros da magistratura e dos membros do Ministério Público, eu estou tratando aqui de pessoas que ingressam na carreira através de concurso público. Mas, quando eu falo aqui, por exemplo, do chefe do Poder Executivo, quando eu falo dos membros do Legislativo, eu estou tratando aqui de nomeados ou escolhidos por eleição popular. Eu vou mostrar para vocês aqui agora um esquema também de agentes políticos. Nós fizemos inicialmente um esquema para tratar sobre agentes públicos, quando a gente trouxe aqui as categorias, né, dos agentes políticos, dos servidores, dos particulares em colaboração. E agora esse novo esquema ele traz para vocês de forma bem esquematizada quem são esses agentes políticos. Então, vamos fixar agentes políticos mais alto escalão e têm competências determinadas por lei e pela Constituição Federal. São eles os chefes do Executivo, presidente, governador, prefeito, seus auxiliares imediatos, ministros, secretários estaduais e secretários municipais, membros do Legislativo, senadores, deputados e vereadores e juízes e promotores. Temos aqui aquela dúvida, digamos assim, ou melhor, dúvida não há uma definição no que diz respeito aos membros do Tribunal de Contas. Nós temos parte da doutrina considerando que os membros do Tribunal de Contas também seriam agentes políticos, mas esse entendimento não é um entendimento acompanhado pelo STF. Então, nesse meu esquema aqui, eu retiro os membros do Tribunal de Contas dos tribunais de contas, para que vocês consigam fixar o que é que a gente já tem aqui de conhecimento uniforme em relação a agentes políticos. Agora nós vamos passar para tratar sobre os particulares em colaboração com o poder público. Bom, serão considerados particulares em colaboração aqueles que, sem perder, aí esta me parece que é a característica que vocês precisam fixar para poder não confundir com nenhuma outra categoria, nem com agente político, nem com servidores públicos. Aqueles que, sem perder a qualidade de particulares, exercem a função pública, ainda que em caráter ocasional ou temporário, mas nós já vimos que essa característica ela é válida para qualquer agente político, ou melhor, agente público. E com ou sem remuneração, nós vimos também que essa característica ela é aquela que define um agente público de forma genérica. Independente do tipo de vínculo, também faz parte do conceito que nós trabalhamos lá inicialmente de agentes públicos. Então, veja, aqui a gente pega o conceito de agentes públicos, insere uma distinção que vai fazer com que nós identifiquemos quem são esses particulares em colaboração com o poder público. É aquele que exerce uma função pública sem perder a qualidade de particular. Então, nós temos 4 espécies: os designados, os voluntários, os delegados e os credenciados. Os designados, eles atuam em virtude de uma convocação, né, que foi efetivada pelo poder público. Então, nós temos aí como exemplo os mesários, os jurados, que eles devem aceitar aquela convocação. Então, não é convite, é uma convocação. Eles devem aceitar aquela convocação sob pena de determinada sanção. Já os voluntários, como o nome já sugere, são aqueles que atuam voluntariamente em repartições, em escolas e hospitais públicos. Os delegados, aqueles que atuam na prestação de serviço público mediante delegação do Estado, e aqui nós temos os cartorários como exemplo. E os credenciados, que atuam em nome do Estado em virtude de convênios que sejam celebrados aí eventualmente com o poder público. E não temos, portanto,
4 espécies de particulares em colaboração com o poder público, que são os designados, os voluntários, os delegados e os credenciados. Agora, a gente vai adentrar aqui na espécie servidores públicos, né? Que como eu já havia antecipado para vocês, o tema da nossa aula de hoje propriamente, e é o que exige mais conversa aqui acerca dessa espécie, porque é o que é mais cobrado, né, em concursos, esse tema de servidores públicos, essa categoria de agente público, servidor público, e tem aqui muitos detalhes. Dentro de servidores públicos nós temos as espécies de servidores, que são os temporários, os estatutários e empregados, e a gente vai trabalhar aqui com cada uma dessas. Para que a gente defina servidor público, o primeiro passo é que a gente exclua, fica fácil, digamos assim, definir, conceituar servidor público quando a gente exclui as demais categorias. As demais categorias, que são os agentes políticos e os particulares em colaboração. Então, são agentes públicos, excluindo-se a categoria de agentes políticos e particulares que exercem função pública, que nós já vimos aqui quais são. Então, será todo aquele que não for agente político e aquele que não for particular que exerça a função pública. Representa o grande conjunto de agentes, né, conforme eu já antecipei para vocês, que atuam tanto na administração direta quanto na administração indireta, sejam pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, não há aqui essa distinção. Nós veremos, por exemplo, que empregado público, né, empregado público, que é uma espécie de servidor público, ele atua numa empresa pública, pessoa jurídica de direito privado. Então, essa variação aí não vai interferir na sua definição enquanto agente, neste caso aqui, enquanto servidor público. Vamos retornar para a tela. Os servidores públicos, eles também contam com uma relação de natureza de trabalho, né, de natureza profissional. Agora vejam, de caráter não eventual e sob o vínculo de dependência. Nós veremos aqui que temos os servidores temporários, né? E aqui é uma exceção para esse caráter não eventual. Nós já vimos, como o nome já sugere, que esses servidores temporários eles vão atuar de maneira, enquanto durar aquela necessidade. Existem prazos específicos, prazos que não podem ser ultrapassados, nós veremos aqui daqui a pouquinho quais são, mas a regra é que o servidor público ele atua em uma relação. Ele conta com essa relação de trabalho de natureza profissional, de caráter não eventual e sob o vínculo de dependência. Os servidores temporários é a primeira espécie de servidor público que nós vamos tratar. Então, vamos tratar aqui das características, como eu posso, portanto, definir determinado servidor enquanto temporário, quais são os serviços que a lei permite, né, que sejam ocupados por servidores temporários. Nós temos aqui todas essas informações. Servidor temporário, ele é todo aquele contratado com base no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Então, ele será contratado para atendimento em caráter excepcional de necessidade não permanente. Daí porque eles são servidores temporários. O vínculo, qual é o vínculo que ele tem com a administração pública? É o contrato. Ele é titular de quê? Ele é titular de uma função pública. Então, o servidor temporário é todo aquele contratado, né, com base constitucional para atendimento em caráter excepcional, de necessidade não permanente dos órgãos públicos, tem um vínculo, o seu vínculo é o contrato e ele é titular de uma função pública. Nós veremos aqui que é diferente, portanto, por exemplo, o vínculo que é ocupado por um empregado público. Lá o vínculo, nós veremos de que maneira isso vai ocorrer. Veremos também, por exemplo, o servidor público. O vínculo também é diferente. Ele é titular de um cargo público. Aqui, o servidor temporário é titular de uma função pública. Então, percebam que essas informações que eu, inclusive, destaco em vermelho, é porque são informações importantes para que vocês consigam aí diferenciar cada categoria. Então, servidores temporários são todos aqueles contratados com base constitucional para atendimento em caráter excepcional, de necessidade não permanente dos órgãos públicos, cujo vínculo é o contrato e ele é titular de função pública.
Apesar de serem contratados, eles, veja, apesar desse vínculo ser o contrato e, portanto, deles serem contratados, é importante que vocês tenham em mente que eles serão eventualmente julgados pela justiça comum e não pela justiça trabalhista. Este é o entendimento do STF. Ele tem uma natureza especial de direito administrativo. Por que a natureza especial? Porque decorre de uma lei específica, né? Para a contratação de determinado servidor temporário, existe uma legislação específica que permite, que legitima aquela contratação. E pode ser realizado um concurso público, uma seleção simplificada, pode ser realizado um concurso público propriamente, mas é mais comum que seja realizada uma seleção simplificada para essa contratação de servidores temporários. Nós temos a lei federal que rege essa matéria, a Lei 8745 de 93, e ela lista serviços que são considerados serviços de excepcional interesse público. Ela não traz hipóteses taxativas, certo? Mas ela traz ali serviços que podem ser considerados de excepcional interesse público. São serviços de assistência em situações de calamidade pública. Vocês verão na leitura da lei que está sempre relacionado a algo que é eventual, a uma situação eventual, como, por exemplo, a substituição de determinado professor de universidade ou a contratação de um professor visitante. Vocês verão que também está relacionado a calamidade, emergência, urgência. Então, são situações que até por uma leitura lógica daqueles dispositivos, você consegue identificar por que é que podem ser considerados serviços de excepcional interesse público. Então, os serviços de assistência em situações de calamidade pública, assistência a emergências em saúde pública, realização de recenseamento e outras pesquisas pelo IBGE, que é realizada, salvo engano, a cada 10 anos. Então, veja, você não precisa ter servidores efetivos ali, estatutários, para a realização de uma atividade que é feita de forma assim tão esporádica, né, como essa questão dessas pesquisas do IBGE, que, salvo engano, esse recenseamento ele é realizado a cada 10 anos. Nós temos a admissão de professor substituto e professor visitante, a admissão de professor e pesquisador estrangeiro, porque também será aí um vínculo temporário, um vínculo de caráter excepcional. Certo? Então, repito que não são hipóteses taxativas, são hipóteses exemplificativas, mas que, uma vez que vocês consigam compreender a lógica dessas hipóteses, né, por que esses serviços são considerados de excepcional interesse público, a gente consegue perceber em outras que não estejam aqui listradas, essa possibilidade também de ser considerado, de ser contratado um servidor temporário para exercer determinada função. Temos ainda a categoria empregados públicos, e aqui a lei que vocês vão tomar como base para a compreensão desses empregados, de quem são esses empregados públicos, é a Lei 9962 de 2000. Então, salvo situações excepcionais, e aqui a gente já parte para tratar de considerações específicas sobre empregados públicos, salvo situações excepcionais, a contratação de empregados sob o regime CLT, para a prestação de serviços públicos, fica limitada ao direito privado. Como assim o direito privado? Se eu estou tratando aqui de administração pública, se eu estou tratando aqui de agentes públicos e estou tratando aqui de uma categoria de servidores que é o empregado público. Eu estou tratando de empresas públicas que são as empresas propriamente, as sociedades de economia mista e também as fundações públicas que são regidas pelo direito privado. Então, salvo situações excepcionais, a contratação de empregados sob o regime seletista, né, portanto, sujeito aí a CLT, ela fica limitada ao direito privado. Eu estou dizendo, portanto, que esses empregados públicos, eles estarão, via de regra, relacionados, vinculados aí a empresas públicas, a sociedades de economia mista ou a fundações públicas que não sejam fundações de direito público, né? Que aí teriam a natureza de fundações autárquicas e, portanto, não estaria aqui encaixado em fundações públicas regidas pelo direito privado. É um vínculo permanente, formalizado através de contrato de emprego com prazo indeterminado. Veja que eu disse a vocês que para servidores temporários o vínculo é o contrato. Aqui eu tenho enquanto vínculo a própria CLT. E ele é titular não de função pública como é o servidor temporário. Ele é titular de emprego público.
Quando eles são contratados, esses agentes eles se submetem a algumas restrições que são aplicadas aos servidores públicos em geral, embora eles não gostem das prerrogativas dos servidores públicos em geral, né? Nós veremos aqui algumas exceções, mas via de regra eles estão sim sujeitos a essas restrições, como por exemplo, proibição de acumularem seus empregos, serão considerados agentes públicos para fins penais, né, e responsabilização também por atos de improbidade. Estão submetidos à correção e controle judicial por meio de remédios constitucionais. Então, percebe que são restrições que são próprias, aplicadas a servidores públicos em geral, que também aqui, portanto, são aplicadas a esses empregados. Seus salários também estão submetidos ao limite constitucional, restrições aqui que nós veremos com mais detalhes quando a gente tratar do servidor estatutário propriamente. Mas eu já antecipo para vocês que também os empregados públicos estão ali submetidos a essas restrições que eu acabei de falar para vocês. Existe uma discussão sobre a possibilidade ou não de aquisição de estabilidade por esses empregados públicos. O TST, inclusive, um entendimento que é súmula 390, ele já se pronunciou nesse sentido e ele se pronunciou dizendo que não é garantida estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal. Portanto, empregados públicos não têm direito a essa garantia da aquisição de estabilidade. Agora, existe uma outra questão que não está diretamente relacionada à estabilidade, mas que trata sobre a sua dispensa imotivada. Então, veja, o empregado público, ele não tem direito, ele não adquire estabilidade, ponto, né? Conforme, inclusive, o entendimento simulado do TST. Não há discussão. Agora, a discussão é, eles, né, em razão dessa não aquisição de estabilidade, podem ser dispensados de qualquer maneira, portanto, a dispensa imotivada desses agentes seria legítima. Tanto a doutrina majoritária quanto o entendimento do STF é no sentido de que essa dispensa ela tem que ser motivada. Veja, ela tem que ser motivada não em razão de qualquer resquício de estabilidade ou qualquer compreensão que esteja relacionada à estabilidade, mas porque essa dispensa ela se constitui enquanto ato administrativo, e por ser ato administrativo, deve ser motivado. Então, deve ser motivado, inclusive concedendo a esse empregado público o exercício do contraditório e ampla defesa para que ele venha a ser efetivamente desligado. Então, recapitulando, não há que se falar em estabilidade, mas também não há que se falar na dispensa de qualquer maneira. A dispensa deve ser motivada, já que eu estou diante de um ato administrativo e os atos administrativos eles devem ser motivados, né? Raríssimas exceções que não cabe aqui a gente mencionar, porque já é outro tema, mas via de regra, os atos administrativos eles devem ser motivados e, portanto, neste caso aqui, como estou causando um prejuízo, né, essa dispensa ela representa um prejuízo para esse empregado, veja que esse empregado ele entrou nesse serviço, ele está enquanto empregado público a partir da realização de um concurso público. Então, algum tipo de garantia ele tem que ter para essa sua dispensa. Então, a dispensa ela pode ocorrer sim, mas ela deve possibilitar esse ato administrativo, ele deve possibilitar, inclusive, o exercício do contraditório e da ampla defesa, considerando aí que vai gerar um prejuízo a esse empregado, essa sua dispensa. Então, a lógica é essa. Se eu vou aplicar qualquer tipo de, não necessariamente sanção, mas que eu vá ter qualquer ato que, de alguma forma, crie um prejuízo, a gente já sabe que, via de regra, o contraditório e ampla defesa deve ser respeitado. Agora, nós temos os servidores estatutários propriamente. E a lei que nós trabalhamos aqui, a gente está partindo aqui para tratar de servidores que são federais, né? A gente vai tratar, portanto, nessa perspectiva federal, é a Lei 8.112 de 90. Bom, servidores públicos, assim como os empregados públicos, eles têm um vínculo permanente de natureza profissional, com prazo indeterminado, para execução de atividades
permanentes de interesse do Estado. Percebam que, por enquanto, nós temos aqui praticamente a mesma conceituação, a mesma caracterização para servidores estatutários e empregados públicos. Só que aqui, neste caso, diferente do empregado público cujo vínculo é a CLT, no caso do servidor estatutário, o vínculo é o estatuto. Então, veja que aqui nós temos já uma primeira diferença. Ele é titular não de emprego público, como é o empregado público. Ele é titular de um cargo público. Perceba aqui uma segunda diferença, para que a gente consiga aí, portanto, distinguir quem é empregado público e quem é servidor estatutário. O candidato, ele é aprovado em um concurso público para provimento de cargos, né? E após a sua nomeação, ao assinar o termo de posse, aí sim ele está sujeito a todas as normas dispostas na legislação da sua carreira. Então, o que é que diferencia, né, os servidores seletistas e os estatutários? É a natureza do vínculo. A natureza do vínculo que possuem com o poder público e que aí é este vínculo que justifica os seus direitos e obrigações. Percebo que as diferenças são inúmeras, mas elas partem de uma diferença, que é o vínculo que ele possui perante o Estado, é o vínculo que ele possui com o poder público. O empregado público tem um vínculo seletista, o vínculo é a CLT, ao passo que os servidores estatutários, o vínculo é o estatuto. Daí, dessa distinção de vínculo, deriva uma série de distinções, de prerrogativas que os servidores estatutários gozam, que os empregados públicos não, de obrigações que uns têm e que outros não, mas essas distinções, elas derivam dessa grande distinção que é o vínculo que rege aí, o vínculo que liga essa pessoa, né, esse empregado ou esse servidor ao poder público. Vamos aqui só fazer uma rápida recordação para vocês o que é o emprego público, o que é o cargo público e a função pública, porque é uma distinção importante. Nós temos emprego público, é o vínculo profissional entre a administração pública e os seus agentes, regidos pela CLT. Então, eles só poderão celebrar contrato após a aprovação em concurso público. Então, veja que os empregados públicos também para a assunção de um emprego público também é exigido um concurso público. Os cargos públicos, nós temos que um conceito, inclusive, previsto em lei, vejam aqui o conceito do artigo que está previsto no artigo 3º da Lei 8.112, que é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Recordem-se ainda que esses cargos eles são criados através de lei e necessariamente, em razão do princípio aí da simetria das formas, eles também devem ser extintos através de lei. Então, são cargos que são criados através de lei, tem lá a sua descrição exata, esse conjunto de atribuições e responsabilidades que devem estar previstas na estrutura organizacional, devem necessariamente estar previstas nessa lei que cria este cargo. Então, a sua criação e extinção deve ser feita, portanto, através de lei e deve ser de iniciativa do poder cuja estrutura o cargo irá integrar. Já a função pública é o conjunto de atividades atribuídas a um cargo ou emprego. Percebo que eu tenho função pública tanto no emprego público quanto no cargo público, seja este cargo isolado ou de carreira, para provimento efetivo, vitalício ou em comissão, não há qualquer distinção e corresponde às tarefas que devem ser executadas pelo servidor. Certo? Ou pelo servidor público, e aqui eu estou considerando tanto o empregado público quanto o servidor estatutário, ok? Vamos seguindo. Bom, qual o regime jurídico do servidor, né? Eu vou fazer apenas um brevíssimo histórico aqui, para que a gente consiga entender de que maneira nós temos a situação adierna, né, que é a obrigatoriedade de regime jurídico único. Nós tínhamos a redação original da Constituição Federal, que estabelecia o regime jurídico único. Então, lá na sua redação original, tivemos a emenda constitucional 19 de 98, que abole o regime único e, né, e uma vez que isso ocorreu, podia o Estado escolher livremente qual regime regeria as relações com seus servidores.
Tivemos, posterior a essa emenda constitucional de 19 de 98, o julgamento pelo STF, que declarou inconstitucional, e anotem, por favor, a ADI 2135, que declarou inconstitucional a emenda 1998 no que diz respeito à extinção do regime jurídico único. Daí, nós temos a situação atual. E a situação atual é a retomada da redação original do texto constitucional, que restabelece, ou melhor, que estabelece a obrigatoriedade do regime jurídico único. Então, portanto, o regime jurídico do servidor, ele deve ser um regime jurídico único estatutário, certo? E, recapitulando aqui, ele será estatutário. Agora, percebam que o regime definido para empregados públicos será o seletista. Eu não posso ter, por exemplo, no âmbito do município, uma prefeitura que tenha servidores que sejam tanto empregados. A gente viu essa distinção no início, né? Aqui eu estou falando que deve ser restabelecido, que foi restabelecida a obrigatoriedade do regime jurídico único. Então, não posso ter, dentro de um mesmo ente, dentro de um mesmo órgão, regimes jurídicos que sejam distintos. Eu devo respeitar que, para serem empregados públicos e, portanto, ter o vínculo seletista, quais são as características que nós vimos? A gente está aí de forma uma regra geral, estão relacionadas às empresas estatais e fundações que sejam fundações de direito privado. Quais os requisitos de ingresso, né? Os requisitos de ingresso no serviço público. Nós já vimos, né, de forma aqui esparsa, e agora a gente vai tratar de forma mais precisa no que diz respeito a esses requisitos. O ingresso, ele deve se pautar pelos princípios constitucionais de impessoalidade, isonomia e moralidade, daí a necessidade de realização de concursos públicos, né, via de regra. O artigo 37 da Constituição, que já foi mencionado aqui na aula de hoje, dispõe que os cargos e empregos devem ser acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma de legislação aplicável. Aqui tem um ponto importante, que no que diz respeito a esses estrangeiros na forma da legislação aplicável, o que nós já temos de lei existente autorizando é o acesso de estrangeiros aos cargos e aos empregos públicos de professores e universidades federais e de institutos federais de pesquisa científica. Então, já existe lei autorizando o acesso de estrangeiros. Veja que quando a Constituição fala brasileiros e estrangeiros na forma da legislação aplicável, já existe aqui lei autorizando para esses cargos, né, de cargos e empregos de professores e de universidades federais e de institutos federais de pesquisa científica. Temos ainda o artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal, que nos define o seguinte: alguns cargos que somente podem ser preenchidos por brasileiros natos. Então, nós temos aqui a grande regra, que esses cargos e empregos eles devem ser acessíveis aos brasileiros e a estrangeiros na forma de legislação específica aplicável. E temos o artigo 12, que restringe, quando ele define cargos que somente podem ser preenchidos por brasileiros que sejam natos. E aí a gente vai para uma decorrência, para uma interpretação lógica, né? Esses são cargos de chefia que decidem sobre os rumos da nação. Nós temos aí presidente da República, ministros de Estado de Defesa. Então, necessariamente, estes cargos de chefia, que são de extrema relevância à garantia de segurança nacional, nós temos aí que devem ser preenchidos apenas por brasileiros natos. Bom, um outro requisito é a necessidade de concurso público. Nós já vimos aqui, em razão aí da submissão, da sujeição ao princípio da isonomia e da impessoalidade. Mas nós temos exceções a essa regra da realização do concurso público. São os cargos em comissão, servidores temporários, que nós já vimos que pode ser realizada uma seleção simplificada. Temos os cargos eletivos, né? Nós temos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, porque existe uma previsão específica
para a realização de um processo seletivo diferenciado previsto na Constituição, é artigo 198, parágrafo 4º da Constituição. E nós temos também aqueles que são nomeados por decisão política, como ministros dos Tribunais de Contas, do STF, do STJ, ministros dos demais tribunais superiores, são exemplos aqui de nomeações por decisão política. Então, nós temos a regra, que é a realização de concurso público, e temos as exceções para o concurso público, como, por exemplo, os cargos comissionados. Lembrando aqui que os cargos comissionados necessariamente serão para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento. Direito subjetivo à nomeação. Há direito subjetivo à nomeação daquele aprovado em concurso público? Nós temos aqui a necessidade de observância do princípio da boa-fé e da segurança jurídica. A gente tem que partir aqui da interpretação. Para responder essas perguntas, a gente pode partir do conceito e das premissas dos princípios que regem a administração pública. Então, partindo disso, há um direito subjetivo à nomeação, considerando aí que a administração pública ela, nessa perspectiva de respeito, né, ao princípio da boa-fé e da segurança jurídica, a administração pública ela se obriga a realizar a nomeação dos candidatos aprovados em colocação condizente com o número de vagas que estava previsto no edital, dentro do prazo de validade do concurso, sob pena de omissão ilícita. Então, a princípio, nós temos aí essa obrigatoriedade de contratação dentro do número de vagas que estava previsto em edital e desde que este concurso ainda esteja válido. Porém, diante da demonstração de situações excepcionais, né, como motivo de necessidade pública superveniente, que seja comprovada e justificada, a administração pública ela pode deixar de nomear candidatos aprovados, ainda que dentro do número de vagas. Então, qual é a resposta para essa pergunta, se há ou não um direito subjetivo à nomeação? A resposta é: há esse direito subjetivo à nomeação, certo? Desde que, obviamente, estou tratando daqueles candidatos que foram aprovados em colocação condizente com o número de vagas que está previsto em edital e desde que esse concurso ainda esteja válido, porém, em razões excepcionais, e aí você recorda do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, né, sobre o interesse particular, diante de situações que a administração pública comprove e justifique a impossibilidade de nomear, ela poderá deixar de fazê-lo. Agora, lembrando que não é simplesmente não nomeei, né, ela deve comprovar e justificar essa ausência de nomeação. A possibilidade de prorrogação deste concurso, né, como eu falei anteriormente, há direito subjetivo dentro do prazo de validade. Essa possibilidade de prorrogação ela deve estar prevista em edital, certo? E de acordo com o STF, o candidato aprovado possui direito à nomeação imediato, vejam só, caso ocorra uma burla na ordem de classificação. Caso ocorra burla na ordem de classificação ou quando for contratado ou nomeado servidor sem concurso público, certo? Como, por exemplo, há determinado concurso público para preenchimento de determinadas vagas, há aprovados para aquelas vagas, o concurso está no prazo de validade, mas a administração pública contrata aí terceirizados para exercer aquela função. Então, veja que neste caso aqui, de acordo com o STF, aquele candidato aprovado, ele possui direito à nomeação imediata. Ok? Vamos seguindo. Nacionalidade brasileira é um requisito básico para ingresso em cargos, empregos ou funções públicas, certo? E essa nacionalidade a gente vai aqui considerar tanto nato ou naturalizado. Vimos antes, agora há pouco, de que maneira estrangeiros também podem prestar concursos públicos. Aqui a gente está trabalhando com uma regra. Gozo de direitos políticos, aqueles que não estiverem em pleno gozo de direitos políticos não poderão ingressar na carreira pública. Quitação com as obrigações militares e eleitorais e nos concursos, isso aqui também é importante, que possuem fase de investigação social, o STF entende que não pode haver exclusão de candidato em ação penal não transitada em julgado. Ok? Vamos seguindo.
O nível de escolaridade exigido em edital não pode ser nem além nem aquém da função que vai ser exercida, sob pena de ferir o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade e até da impessoalidade, porque você pode estar ali tentando, considerando um município muito pequeno, direcionar os candidatos que você quer que preste esse concurso público, que eventualmente sejam aprovados. Então, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, ele deve ser determinado por meio de lei, não é previsto no edital. O cargo, a lei que cria este cargo, ela traz também todas as características desse cargo, o que inclui, por óbvio, né, o nível de escolaridade exigido para que você consiga disputar ali a partir do concurso público. Então, ele deve estar previsto em lei, não basta que seja algo ali implementado no edital, por exemplo, e deve ser, como eu já havia dito, compatível com as funções que serão atribuídas a esses servidores. No que diz respeito à aptidão física e mental, que também é outro ponto que está aqui que é bem polêmico às vezes, para o exercício de funções de cargo, você tem aí determinados cargos que exigem aí, né, verificação de aptidão física e mental. Podem ocorrer limitações, certo? Desde que sejam limitações compatíveis com as funções que são específicas do cargo a ser assumido, sob pena, mais uma vez, aí, de afrontar princípios que regem a administração pública, neste caso da isonomia. Nós temos, portanto, por exemplo, portadores de necessidades especiais. Nós temos aí que a lei estabelece o percentual, uma limitação, uma restrição que é legítima, né? Um percentual que é estabelecido por lei. Nós temos limite de idade. Esse limite de idade, ele pode ser, essa limitação, ela pode ser legítima, ou eventualmente ela vai também ferir a isonomia ou a razoabilidade. No que diz respeito ao limite da idade, o que está pacificado é a possibilidade de que exista sim, certo? E em virtude de cargos cuja natureza exija essa limitação, nós temos a súmula 683 do STF. Porém, essa restrição, mais uma vez, ela deve estar prevista em lei, não sendo suficiente, a mera previsão é ditalícia, certo? Esse também é o entendimento tanto do STF quanto do STJ. Exame psicotécnico. É possível, sim. Nós temos aí a súmula 44, a súmula vinculante número 44, que estabelece que só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato ou cargo público. Então, nós temos, sim, de candidato a cargo público. Exatamente a descrição da súmula número 44. Nós temos, portanto, que restrições, limitações, elas podem ocorrer, no que diz respeito aqui à verificação da aptidão física e mental, que este é o item que nós estamos trabalhando agora, mas elas devem estar previstas em lei, não sendo suficiente, a mera previsão editalícia. A atividade jurídica, né, alguns cargos exigem aqui, para determinados cargos exigem que haja um tempo mínimo de atividade jurídica, né, como a magistratura e o Ministério Público. E nós temos também a possibilidade de vagas reservadas para negros, que é a Lei 12.990, de 2014, né, que definiu a reserva de um percentual de 20% de vagas para concursos públicos. Então, essas restrições são mais do que justas, são restrições legítimas previstas, portanto, em lei. E a estabilidade? Estabilidade é um outro ponto que é muito discutido, né? E talvez seja o grande objetivo daqueles que prestam concursos públicos, né? A aquisição dessa tão sonhada estabilidade. A estabilidade é uma prerrogativa constitucional, né? Atribuída aos servidores públicos detentores de cargos, aí vejam, cargos de provimento efetivo, ok? Portanto, eu não estou falando de servidores temporários, eu não estou falando de empregados públicos, tampouco de ocupantes de cargos comissionados, eu estou falando de cargos de provimento efetivo, após a aprovação em concurso de provas e títulos, e após 3 anos, é o famoso também estágio probatório. E pode haver a dispensa desse servidor estável. Veja, os servidores estáveis, eles só perderão o cargo nas formas que a Constituição estabelece. A avaliação periódica de desempenho, porque perceba que ele não é apenas aquele estágio
não é passado os 3 anos de estágio probatório e acabou. Ele é periodicamente avaliado. E se, ao final dessas avaliações periódicas, for identificado que ele não está exercendo a função a contento, não faz aquilo que deveria fazer, não exerce a função que o cargo exige, nós temos aí sim a possibilidade de dispensa. Deve haver um processo administrativo, portanto, respeitando o contraditório e ampla defesa, ou sentença judicial transitada em julgado também poderá dispensar, fazer com que dispense, né, esse servidor estável. Exoneração para cortes de cargos, de gastos. Que aí uma previsão incerta na lei de responsabilidade fiscal. Então, essa estabilidade, ela é a regra, mas nós temos sim a possibilidade de dispensa do servidor estável, né, onde eles podem perder estes cargos na forma que a Constituição estabelece, com uma avaliação periódica de desempenho que determine, né, que conclua, melhor dizendo, pela ineficiência da atividade que aquele servidor está executando. Ao final de processos administrativos disciplinares, por exemplo, nós veremos que é possível ser aplicada a pena de demissão, né, a sanção, a expressão melhor é sanção de demissão. Temos sentença judicial transitada em julgado e exoneração para corte de gastos. E a vitaliciedade, que é, obviamente, diferente de estabilidade, constitui uma prerrogativa maior, também concedida pela Constituição Federal, aos agentes públicos de determinadas carreiras. Então, nós temos, em razão da natureza do cargo que exercem e do grau de responsabilidade inerente às atividades que são exercidas por essas pessoas, eles têm a prerrogativa da vitaliciedade. Os ocupantes de cargos vitalícios só perdem a permanência mediante sentença transitada em julgado. Então, percebam aqui que nós temos uma prerrogativa maior que a estabilidade. E as hipóteses de perda, na verdade, a hipótese de perda é uma hipótese muito restrita, que é através de sentença judicial transitada em julgado, diferente, por exemplo, da estabilidade, que se perde, que pode ser perdida, como, por exemplo, ao final de um processo administrativo disciplinar. Nós temos aqui os membros da magistratura, membros do Ministério Público, ministros e conselheiros dos tribunais de contas, né, que possuem aí essa prerrogativa maior concedida pela Carta Magna, que é a vitaliciedade. Agora, atenção, para aqueles que ingressam na carreira de magistratura mediante nomeação direta, como desembargadores que são nomeados pelo 5º Constitucional, bem como no que tange aos ministros e conselhos de tribunais de contas, a vitaliciedade ela é adquirida no momento da posse. Por outro lado, aqueles que ingressam nas carreiras da magistratura do MP através de concurso, a vitaliciedade ela é adquirida após 2 anos de efetivo exercício do cargo, ok? Bom, e direito de greve, né? Nós vamos tratar aqui também fazendo um brevíssimo histórico sobre o direito de greve do servidor público, até que a gente chegue à situação atual, né, sobre o exercício desse direito. Primeiro ponto é que servidores militares não têm direito de greve. É expressamente previsto na Constituição, artigo 142, parágrafo 3º, inciso 4. Servidor militar não tem direito de greve. O STF determina que policiais civis também não têm direito de greve. Aí eu trouxe para vocês aqui qual foi, inclusive, o recurso extraordinário é que 654432, onde vocês, se quiserem, né, se aprofundar nessa discussão no que diz respeito aos policiais civis, eu sugiro aqui que o façam a partir da leitura desse recurso. Nós temos também que, na mesma perspectiva, servidor militar, que compõe aí a segurança pública, não tem direito de greve, policial civil vai entrar aí na mesma categoria, digamos assim, e não tem direito de exercício de greve. Agora, nós temos os servidores civis. Para os servidores civis, eles sim têm direito garantido no artigo 37, inciso 7 da Constituição Federal. Só que é um artigo, inciso, que dependem de regulamentação através de lei. Uma lei que até hoje não existe.
né? Então, nós temos aí uma previsão expressa na Constituição que diz que os servidores civis eles têm sim direito a exercer o direito de greve, porém é necessário uma lei regulamentando esse direito. Uma lei que, embora a Constituição seja de 88, nós temos aqui, estamos em 2021, e essa lei ainda não existe. Daí o impasse. Nós temos que, portanto, essa matéria ela foi discutida através de alguns mandados de injunção. Eu trouxe para vocês aqui o 485, também sugiro a leitura, assim como fiz com o recurso extraordinário anterior, que citei anteriormente, que não tem, ou melhor dizendo, que não tem uma eficácia erga omnes, mas obviamente representa qual é o entendimento do STF acerca da matéria, e diz o seguinte, olha, não temos legislação, daí porque, vocês se recordam disso, né, a necessidade de mandado de injunção, ante a ausência de lei para tratar determinada matéria, uma matéria que a Constituição determina a necessidade de regulamentação através de uma lei específica, uma lei diante dessa inércia legislativo, o STF não pode obrigar que o Poder Legislativo crie esta lei, mas ele pode fazer com que este servidor civil, ele de alguma forma consiga exercer, né, de maneira, portanto, legítima, exercer o seu direito de greve ante essa inércia, ante essa ausência de lei que regulamente um direito que é um direito constitucional, que é o direito de greve dos servidores civis. Então, o que é que o STF compreende? Aplica a Lei Geral de Greve, né? Enquanto medida paliativa. Enquanto eu não tenho uma legislação específica, uma regulamentação específica para o exercício de greve de servidores públicos, eu irei aplicar a Lei Geral de Greve. Obviamente, considerando aí que existem peculiaridades para esses servidores, certo? Mas a gente vai aplicar naquilo que couber a Lei Geral de Greve. E servidor em estágio probatório, ele pode integrar movimento paredista? Sim, não há qualquer restrição e ele não pode ser penalizado, sancionado, responsabilizado em razão disso. Há direito à remuneração desse servidor que está parado, né, que está integrando um movimento paredista. Nós sabemos que remuneração ela é uma contraprestação. Por quê? O que eu estou dizendo? O servidor ele exerce a sua função, certo? E daí existe uma contraprestação a essa função que é exercida, que é a remuneração. Se ele está parado, não há que se falar em remuneração, porque não há que se falar em contraprestação. Não está sendo prestado um serviço para ver a contraprestação da remuneração. Beleza, esse é o entendimento. Agora, o que é que o STJ, né? Esse é o entendimento macro, mas nós temos aqui situações previstas pelo STJ e pelo STF que conseguem, digamos assim, também trazer medidas paliativas, né? Para que isso seja feito de maneira que ele consiga exercer o seu direito e não seja prejudicado em razão disso. Não deve, para o STJ, não deve haver desconto durante o exercício regular do direito de greve, mas deve haver compensação dos dias parados, sob pena de ressarcimento ao erário. O STJ diz, portanto, ele vai exercer o seu direito de greve, não vai haver desconto desses dias parados, mas deve haver lá um banco de horas onde ele vai compensar esses dias que ele estava parado aí no exercício de seu direito de estar em greve, né? O seu direito de greve. Ok, se ele não faz isso, daí sim ele deverá haver um abatimento na sua remuneração, sob pena de enriquecimento ilícito desse servidor, sob pena aí de dano ao erário. Já o STF diz, olha, a administração ela deve sim proceder ao desconto, mas é permitida a compensação de dias parados. Então, perceba que o STF ele diz praticamente a mesma coisa do STJ. Ele parte dizendo que veja, o STJ diz, não deve haver desconto, deve haver compensação. O STF fala, deve haver desconto, mas é permitida a compensação de dias parados. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do poder
público. Então, vejam que aqui, aí quando eu falo que o desconto ele será incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do poder público, eu estou dizendo que se a greve foi provocada por conduta ilícita do poder público, também não haverá compensação de dias parados, ok? E a competência é da Justiça Comum para analisar as controvérsias que sejam decorrentes do movimento grevista. Não é da Justiça do Trabalho, é da Justiça Comum. Ok? Bom, nós vamos encerrar o primeiro bloco aqui, certo? Essa é a primeira horinha de aula. Daqui a pouquinho a gente retorna com mais assuntos, né? Para a gente concluir aqui o nosso tema, servidores públicos, e ao final resolver algumas questões sobre os temas que nós trabalhamos hoje. Tudo bem? Até daqui a pouquinho.